Hoje nós vamos apresentar a plana PX da Italmicro. Eu vou mostrar em detalhes essa plana enorme que foi projetada para a linha pesada e extra pesada de usinagem de blocos e cabeçotes. É uma máquina enorme, ela tem 4,20 metros de extensão. Você vai conseguir pegar blocos e cabeçotes grandes de forma tranquila. É uma máquina que tem muita robustez para pegar esses blocos e cabeçotes grandes. Ela aguenta um peso muito grande em cima da sua mesa e, além disso, ela tem uma alta produtividade para fazer a usinagem desse tipo de bloco ou cabeçote. Vou mostrar em detalhes para vocês. Vamos começar falando do curso da máquina. Ela tem um curso total da mesa de 1,60 m, são 1.600 milímetros livre de curso. Com isso, você consegue fazer blocos de até 1.400 milímetros de comprimento e ela também tem uma altura muito boa. Do cavalete até o disco, você consegue colocar peças de até 700 milímetros. Então, você vai conseguir usinar blocos de 1.400 por 700. São blocos muito grandes. Motores como Mercedes 352, Mercedes 355, Scania DS11 já se tornam pequenos para essa máquina. Ela faz com tranquilidade, mas ela aguenta muito mais. Esse aqui, por exemplo, é um bloco do Cummins Big Can. Esse bloco tem 1.100 milímetros de comprimento de bloco por 580 milímetros. Vamos relembrar que a máquina vai até 1.400 milímetros de tamanho de peça e você tem um bloco aqui de 1.100 milímetros. Quer dizer, você ainda tem mais 300 milímetros de folga aqui para um bloco ainda maior. Da mesma forma, na altura, ela chega até 700 milímetros de tamanho de bloco. Esse bloco aqui tem 580 milímetros. Você ainda tem 120 milímetros de folga para fazer um bloco maior ainda que esse bloco do Cummins Big Can, que já é um bloco grande. A largura do cavalete é de 500 milímetros. Então você consegue pegar blocos muito largos. Esse bloco aqui do Big Can, ele tem 390 milímetros. Então ainda sobra uma quantia enorme para você fazer a fixação tranquilamente nesses blocos muito grandes. Mas a PX não é só tamanho, não. Ela é uma máquina robusta, porque não adianta você ter só tamanho nesse tipo de usinagem. Você tem que ter robustez para manter a precisão da usinagem ao longo do tempo. A PX, ela tem uma base maciça, uma mesa fundida, um cabeçote também fundido, e a coluna da PX ela é inteira maciça. E além disso, a PX ela tem o barramento quadrado na coluna vertical, que dá uma maior robustez na máquina, porque o barramento quadrado ele apoia em 3 pontos, e ele é diferente do barramento prismático, que é mais frágil, apoia apenas em 2 pontos, e você tem que ir regulando ao longo do tempo. No barramento quadrado você vai garantir a precisão da máquina durante muito tempo, ele é muito mais robusto. E a PX tem um diferencial exclusivo que só a Italmicro tem, que é a guia linear entre a base e a mesa, que vai proporcionar para você uma durabilidade, uma precisão muito grande ao longo dos anos que você vai utilizar a máquina. Porque a guia linear, ela é um sistema de deslizamento sem atrito. Não ocorre atrito praticamente entre as barras, né? Porque você tem um rolamento linear ali. No caso dos barramentos comuns, você tem aquela situação de roçar o ferro fundido com o ferro fundido. Existe uma camada de óleo no barramento comum, mas esse óleo não é suficiente para tirar o atrito totalmente. E se você esquecer de colocar o óleo, você acaba com o seu barramento, vai ter que fazer manutenção. Isso não ocorre aqui no sistema de guias lineares, porque o atrito não existe e você vai ter uma máquina por muitos e muitos anos para usinar muitos blocos pesados
sem fazer nenhum tipo de manutenção. A PX, ela já vai com um discão. A ferramenta gira com um diâmetro de 300 milímetros. Então você consegue fazer a usinagem das faces de blocos de cabeçote só com o disco convencional de até 300 milímetros. Agora, se você precisar de uma largura ainda maior, nós fornecemos um extensor que nós chamamos de bailarina, que você acopla facilmente aqui no disco da máquina e ele amplia a capacidade de usinagem para até 455 milímetros de largura. Com isso você faz qualquer tipo de bloco mesmo, até 455 milímetros. O disco da máquina ele tem um sistema de contrapeso para fazer o contraponto da ferramenta na hora que você está usinando, e nesse mesmo furo você coloca o relógio comparador com um dispositivo de suporte para você fazer o nivelamento do bloco na hora que você vai fazer o setup da máquina. Aqui no cabeçote da máquina, nós temos um motor da WEG de 3 CVs, que ele é acoplado ao disco num sistema mancalizado, mais uma vez, a Italmicro garantindo a durabilidade e a precisão da sua máquina por muitos anos. Nós temos um sistema de mancal que vai garantir o arraste do motor ao disco, garantindo a precisão sem nenhum tipo de folga. A gente não coloca o disco direto no eixo do motor, como algumas máquinas no mercado fazem, porque você fica apoiado apenas no mancal do motor. Aqui não, aqui nós temos um sistema de mancal que vai garantir a precisão e a durabilidade por muitos anos do seu sistema de cabeçote, garantindo a potência de arraste do motor para o disco, e você vai ter uma usinagem uniforme, perfeita, com acabamento impecável. A PX é uma máquina muito fácil de operar, ela tem um painel simplificado, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Nós temos o liga e desliga do disco, o botão que você regula o avanço para a direita ou para a esquerda da mesa, o sobe e desce automático do cabeçote para você posicionar o cabeçote rapidamente na posição que você quer, é um avanço rápido. Aqui nós temos o controle de velocidade da ferramenta, ou seja, do disco, né, da rotação do disco, e aqui nós temos o controle de velocidade de avanço da mesa. Com essas duas velocidades, você consegue fazer a combinação perfeita para cada tipo de material, cada tipo de tamanho de bloco, para você dar o acabamento perfeito na face do bloco ou do cabeçote. E aqui dentro, no painel da máquina, que é enclausurado por segurança, nós temos montados 2 inversores de frequência da WEG, todos os componentes elétricos são normalizados, a alimentação da máquina é 220 ou 380 trifásico, você define no pedido da sua compra, e a alimentação trifásica vem acompanhado com fio terra na parte de fora, verde e amarelo, no padrão de montagem da Italmicro, para que você não esqueça de fazer essa ligação do terra, que é tão importante para a segurança do seu operador quando estiver utilizando a máquina, e se houver algum tipo de sobrecarga na rede elétrica aí da sua rua, para que ela não queime a máquina ou danifique algum componente eletrônico. Com isso você garante ainda mais a durabilidade da sua PX, que vai ficar aí por muitos e muitos anos na sua retífica. Posicionar o disco rapidamente na posição, você utiliza o botão do sobe e desce automático da máquina. Com isso, o cabeçote vai se posicionar rapidamente na posição inicial de corte. E a PX tem um diferencial que só ela tem em relação às outras planas, que é esse volante frontal de precisão, numa posição ergonômica, para você fazer a regulagem de precisão da ferramenta na hora que você vai dar o passe. Você regula aqui no volante
e através do relógio comparador, você dá o passe centesimal que você precisa. E a PX, além da usinagem dos blocos, também faz, claro, a usinagem dos cabeçotes grandes. Você coloca o suporte de cavalete mais alto e posiciona a peça na máquina. Para você ter uma ideia, esse cabeçote aqui, que já é um cabeçote grande, ele tem 1.100 milímetros de comprimento. E a máquina suporta peças de até 1.400 milímetros. Você ainda tem toda essa folga aqui para colocar peças maiores, blocos ou cabeçotes, e a máquina vai fazer com tranquilidade, porque ela tem um curso de 1.600 milímetros. Então a gente está considerando que até 1.400, com tranquilidade, você vai conseguir fazer. O Brasil é muito grande e a oportunidade de fazer usinagem na linha pesada e extra pesada ocorre em todo lugar. Eu vou dar aqui alguns exemplos de onde você pode usar a PX aí na sua região. Um exemplo são as embarcações, a linha marítima e fluvial. São aquelas balsas e barcos que têm os motores marinizados. Na linha estacionária, temos aqueles geradores a diesel, utilizados até nas plataformas de petróleo e nas empresas para gerar energia de forma geral. Nós encontramos também esses motores na linha ferroviária, naquelas locomotivas a diesel. E na linha agrícola, temos os tratores, pulverizadores, colheitadeiras e arados, que utilizam muito esse tipo de porte de motor. E nas mineradoras, nós temos aquelas esteiras de transporte que é muito comum você ter um motor diesel. Nas regiões que tem muita mineração, você encontra bastante serviço nessa área. E a PX já vai completa para você trabalhar aí na sua retífica. Ela vai com um conjunto de acessórios, o cavalete maior para você fazer a usinagem dos cabeçotes, o cavalete menor para você fazer a usinagem dos blocos, um sistema de bridas de fixação, um sistema de parafusos para você fazer o nivelamento na máquina na hora que você fazer a instalação aí na sua retífica, um jogo de ferramentas, contrapeso, o relógio comparador centesimal com o suporte do relógio para você fazer o nivelamento do bloco ou do cabeçote e também dar o ajuste do passe na hora que você vai fazer a usinagem, um jogo de chaves e a bailarina, que amplia a capacidade de usinagem da largura da máquina de 300 para 455 milímetros, se você precisar naqueles blocos a cabeçotes mais largos. Não deixe de entrar em contato com a Micromáquinas e pedir mais informações sobre essa plana muito grande, muito robusta e muito precisa que a Italmicro fabrica. E você vai, adquirindo essa máquina, ter uma oportunidade muito grande naqueles mercados que eu te falei, da parte da linha agrícola, a linha marítima, a linha estacionária, a linha de geradores, toda essa parte mais pesada, que o Brasil é muito carente nesse tipo de serviço. E se você estiver numa região
que existe esse tipo de serviço, a tua máquina é a PX.